Capítulo 201 O fim do lixo. Aqueles que entendiam a situação sabiam que, se Lord Gim fosse de nível 27, não perderiam tempo com ele, muito menos com seu pequeno subordinado. Nível 27, Mestre da Lâmina. Após alguns jogadores confirmarem a situação, a torrente de raiva dissipou-se imediatamente. A maioria já se preparava para voltar. Os jogadores mais lentos receberam mensagens de seus amigos dizendo: não se incomodem com esse lixo. Depressa, persigam o Lord Liam. Não o deixem escapar. Deixa. Wang Xiaotian ouviu essa frase e ficou furioso. Além disso, parecia ser direcionada a ele. Como jogador profissional, ele tinha certa resistência a provocações. No entanto, cada jogador tinha sua própria maneira de lidar com isso. Alguns ignoravam, outros revidavam. Como um dos especialistas em provocações da aliança, que fez com que a aliança mudasse as regras exclusivamente para ele, Wang Xiaotian era do segundo tipo. Pô! Um rugido ecoou por toda a floresta. Quem disse lixo, fique aí parado. Deixe-me ensinar como se soletra lixo. A árvore fluente de Yuan Xiaotian inesperadamente se virou e os perseguiu. Quem disse isso? Ken, Ken, para onde vocês estão correndo? Um bando de jogadores de nível 33 e vocês estão com medo de um mestre da lâmina de nível 27. Se eu sou lixo, então o que vocês são? Talvez lixo não reciclável? Lixo completamente inútil. Isso mesmo. Estou falando de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pedaços de lixo correndo em perfeita ordem. Estão todos na fila esperando para serem jogados na lixeira? Mas esperem, vocês se esqueceram de que não são recicláveis. Tenham consciência. É melhor cavarem um buraco para se enterrarem. Parem de poluir o meio ambiente. A cada segundo que vocês existem. Cala a boca. Alguém finalmente explodiu, o mestre da lâmina também. Mas ele não foi o único que quis se manifestar, apenas foi um pouco mais rápido. Seu cala a boca, interrompeu Wan Xiaotian momentaneamente. Nesse momento de silêncio, os outros que estavam exaltados aproveitaram a oportunidade para também extravasar sua raiva. Alaem, então é você. Atiu, o mestre da lâmina também. Mas parece que você é diferente dos mestres da lâmina normais. Vendo quão impaciente você e será que você ao lendário usar a voz para as próximas palavras não traria as reações desejadas, então Wan Xiaotian rapidamente mudou para o teclado. Um balão de fala gigante flutuou acima de sua cabeça e usou a maior fonte, tamanho 25, para escrever Mestre do Lixo. 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 As mãos de Wan Xiaotian se moviam como um borrão. Naquele instante, enormes balões de fala se amontoaram uns sob os outros em direção às nuvens. Aquele mestre da lâmina de nível 33 já havia enlouquecido de fúria e avançara com a espada desembainhada. Para o mestre da provocação como Wan Xiaotian, ele não precisava pensar em sentir nada para fazer uma coisa dessas. Ele conseguiria fazer isso até mesmo se estivesse falando com uma pedra. Na verdade, ele não tinha nenhuma intenção maliciosa. Era apenas algo que ele costumava fazer durante as partidas. Acontece que, em partidas oficiais, ele só podia digitar no chat. No entanto, no jogo, ele podia usar balões de fala e a própria voz para tornar suas provocações mais impactantes. Como os jogadores comuns conseguiam suportar ataques assim? Em termos de jogos, as provocações de Yuan Xiaotian não se davam por meio de uma invocação poderosa, mas sim por meio de um combo interminável. Isso fazia com que os outros quisessem matá-lo simplesmente para que ele se calasse. Como seus ataques verbais haviam sido direcionados apenas a um indivíduo, os outros se sentiram muito melhor consigo mesmos. Depois de verem o mestre da lâmina avançar, eles rapidamente voltaram à realidade. Deixaremos esse cá com você. Continuaremos perseguindo Lord Grimm. Alguém gritou isso e saiu correndo. Realmente não havia muitos que levassem esse jogador de nível 27 a sério. O mestre da lâmina sequer respondeu. Sua atenção estava claramente, completamente focada em árvore fluente. Ele ergueu sua espada e iniciou um ataque com a montanha desmoronando de um BCQ, demonstrando sua intenção de despedaçar a árvore fluente. Wang Xiaotian continuou a praguejar e parecia muito irritado. No entanto, na realidade, ele estava muito calmo. Ele nem precisou se esquivar da montanha desmoronando, pois o outro lado estava claramente agitado demais. O ataque havia sido feito cedo demais e não atingiria a árvore fluente. No geral, esse mestre da lâmina ainda era de elite. No meio da animação, ele percebeu que tinha cometido um erro. Ele havia usado a habilidade cedo demais e erraria o alvo, árvore fluente. Ele sabia que a árvore fluente parecia entender isso, mas porque ele estava parado ali sem fazer nada.
A montanha desmoronou e caiu no chão, e a onda de choque fez a grama ao redor voar. Ela raspou o pé da árvore fluente, mas ele continuou imóvel. O ataque não lhe causou nenhum dano. Saque da espada. Gritou Wang Xiaotian e então executou um saque da espada. O mestre da lâmina, que ainda se recuperava do desabamento da montanha, foi atingido e arremessado para longe. Se isso não estivesse no jogo, a cabeça daquele mestre da lâmina teria sido cortada ao meio como uma melancia. Golpe triplo. Wang Xiaotian parecia um personagem de quadrinhos, gritando o nome da habilidade antes de usá-la. A árvore fluente deslizou para frente e o primeiro golpe atingiu o mestre da lâmina voador. No segundo golpe, a árvore fluente mudou repentinamente de direção e deslizou na diagonal. O segundo golpe atingiu o mestre da lâmina novamente. O terceiro golpe foi igual e o mestre da lâmina adversário, que estava prestes a atingir o chão, foi erguido para o céu mais uma vez. Wang Xiaotian conseguiu fazer duas mudanças de direção no que deveria ser um triple slash em linha reta. Talvez muitos jogadores conseguissem fazer isso, mas fazê-lo em pelo menos 3 passos, lançando o alvo para o céu, era algo raro. Observe minha espada. Observe minha espada. Estocada. Lâmina de luz descendente. Corte ascendente. Saque da espada. Corte triplo. Wang Xiaotian continuava a gritar seus movimentos. Observe minha espada. Indicando um ataque normal. Do céu ao chão e de volta ao céu. Sob os ataques contínuos de Wang Xiaotian, este mestre da espada não tinha como resistir. Sempre que o outro lado vislumbrava uma saída, já era tarde demais. Ele digitava furiosamente no teclado, mas cada movimento seu estava dentro dos cálculos do adversário. Ele era interrompido repetidamente. Os gritos de habilidade de Wang Xiaotian chamaram a atenção dos jogadores que foram perseguir Lord Guinho. Alguns se viraram para o ar para trás e seus olhares não se desviaram mais. Era algo que eles não deveriam estar dizendo, mas era verdade. Seu aliado havia sido destruído. Sua palavra linda poderia descrever a cena. Fluindity tinha apenas um sabre de luz azul comum em suas mãos, mas a luz que emanava dele só podia ser descrita como extraordinária. A cada flash de luz azul, o feixe retornava em um ciclo e piscava novamente. A luz da espada se conectava enquanto o sangue jorrava continuamente do corpo daquele mestre da lâmina de nível quinta e tez, tornando a cena ao mesmo tempo bela e cruel. O número de jogadores que paravam para observar, que se viravam e que ficavam boquiabertos aumentava cada vez mais. Eles assistiram e assistiram, esquecendo-se completamente de ajudar o aliado. Esse tipo de ataque tão belo só se via em vídeos. Batalha real. Esqueça batalhas reais. Mesmo que o oponente fosse apenas um tronco de madeira, ninguém teria certeza de que conseguiria executar ataques tão fluidos. Essa pessoa é incrível. Finalmente, alguém não resistiu e deixou escapar isso. Assim que isso foi dito, todos voltaram à realidade. Seu aliado estava prestes a morrer sob seus cuidados. Todos de pé. Alguém gritou e todos se mexeram. Embora não estivessem muito unidos, não podiam simplesmente assistir à morte de um de seus aliados diante de seus olhos. Se não ajudassem quando podiam, seria um tanto constrangedor. Clérigos, onde vocês estão? Cureno. Alguém gritou. No entanto, não havia um único clérigo entre os 14 jogadores presentes. KKKK. Ouviram-se tiros. O lançador disparou uma metralhadora Gatling e as balas voaram em linha reta em direção à árvore fluente. Um clarão de espada brilhou. Fluindity usou o golpe triplo novamente. O lançador sacudiu sua arma e atirou na direção para onde ele achava que Fluindity se moveria. Como ele poderia saber que, após o primeiro golpe, ele mudaria de direção e, em seguida, mudaria novamente para o terceiro, retornando à sua posição original. Mas ele já havia atirado e suas balas atingiram apenas o ar. Triângulo com corte triplo. Ao presenciarem esse corte triplo, alguns jogadores exclamaram o nome do movimento, surpresos. Golpe triplo triangular. O movimento não era muito difícil de executar. No entanto, diferentes jogadores teriam resultados diferentes ao usar essa habilidade. O uso que Wang Xiaotian fazia dessa habilidade era impecável. Aquela magnífica técnica de espada, juntamente com o golpe triplo e sua fala incessante, deixavam claro para todos: o mestre da espada à sua frente era um grande especialista. O nível 27 olhando para eles de cima. Aquela postura parecia a de um deus. E naquele momento, aquele mestre da lâmina não conseguiu mais continuar sob a espada da árvore fluente. Eles não conseguiram socorrê-lo a tempo. O corpo do mestre da lâmina foi atingido e arremessado em direção a eles, e quando os alcançou, tudo o que restou foi um cadáver. O fim do lixo. Gritou Wang Xiaotian, anunciando o nome do golpe final. Capítulo 202. Vivenciando isso pessoalmente.
Incrível, mas ele é apenas nível 27. Não precisamos perder tempo com ele, disse alguém. Isso era verdade. O motivo pelo qual eles estavam perseguindo a equipe de Lord Gim para matá-los era forçá-los a perder tempo recuperando a experiência pedida e colocá-los em uma situação delicada. Em Glory, equipamentos com letras vermelhas indicavam que sua durabilidade estava prestes a chegar a zero e precisavam de reparos. Estar nesse estado era semelhante. Quando a experiência de um jogador caía abaixo de um certo nível, ele precisava recuperá-la para restaurar seus atributos. Embora os personagens com letras vermelhas não estivessem em um nível inferior, eles não teriam os mesmos atributos de antes. A quantidade de atributos pedidos dependia da quantidade de experiência que precisavam recuperar. Ao mesmo tempo, eles também precisariam de experiência para recuperar seus níveis de habilidade. As guildas tinham esse tipo de intenção. No entanto, em relação a Foin-T, não havia necessidade de perder tempo com ele. Foin-T era apenas nível 27. Por mais habilidoso que fosse, não havia como ele entrar no Line Canyon de nível 30. Ele nunca representou uma ameaça para eles. Todos ali presentes, seja por ainda terem razão ou por quererem fugir, perceberam isso. Silenciosamente, como se nada tivesse acontecido, cada um deles desapareceu. A árvore fluente não foi atrás deles. Lentamente, recuou para trás de uma árvore e sentou-se. Por mais incrível que fosse, ele não tinha força de luta sem mana. Com apenas um sabre de luz azul de nível 25, seu dano causado era, na melhor das hipóteses, mediano. Além disso, ele estava 6 níveis abaixo do oponente. Embora a redução de nível no PVP não fosse tão significativa quanto no PvE, a redução de dano ainda era considerável. Wang Xiaotian havia usado cerca de 90% de sua mana para derrotar o adversário. A bolsa de Fluidity também estava vazia. Se o outro lado tivesse decidido secá-lo e atacá-lo, sua única opção teria sido fugir. Felizmente, o outro lado decidiu ir embora. Wang Xiaotian não apresentou objeções a isso. Com isso, ficou claro que as provocações de Wang Xiaotian eram algo que ele fazia conscientemente. Em uma situação em que não tinha forças para lutar, ele simplesmente parou de falar. Sem comida ou poções, ficar sentado ali só tinha um efeito de recuperação lento. Recuperando-se dessa forma, ele precisaria de cerca de 10 minutos. Para onde foram aqueles caras? Wang Xiaotian pensou. Árvore fluente ou em volta e viu uma perna saindo de uma árvore próxima. Wang Xiaotian imediatamente fez a árvore fluente rolar para trás. Bem na hora em que ele estava prestes a usar saque da espada, uma voz veio de trás da árvore. Parece que devemos formar uma equipe. A voz de Ishiu. Wang Xiaotian soltou um suspiro. Você os jogou fora? Perguntou Wang Xiaotian. Não, eles chegarão muito em breve. Não tenho mana, disse Wang Xiaotian. Lord Lin vasculhou os bolsos e jogou comida e poções no chão. Rifaco, carregando tantos itens. Wang Xiaotian os pegou enquanto zombava de Ishiu. Isso se chama estar preparado. Ishiu obviamente entendeu o que Wang Xiaotian quis dizer. Quanto menos peso um personagem carregasse, melhor. Quanto mais habilidoso você fosse, mais o peso o afetaria. Após recolher todos os itens, Wang Xiaotian imediatamente fez Fluidity beber uma poção para recuperar sua mana. Eles chegaram. Vou indo então, disse Yeshiu. Me proteja por um segundo, disse Wang Xiaotian. Protegê-lo. Tem alguém te incomodando, disse Yeshiu enquanto Lord Green fugia. Vozes gritando ali. Ali. Vinham da floresta. Personagens surgiam de repente das árvores. Alguns dos jogadores voaram para a árvore fluente, mas o ignoraram completamente e continuaram a perseguir Lord Green. Consigne uma espada de um deles. Este sabre de luz azul é repugnante demais. Wang Xiaotian enviou uma mensagem a Yishiu. Você tem um pingo de bom senso. Essas pessoas são todas de nível 30. Acha que consegue usar os equipamentos que elas dropam? Respondeu Yishiu. TCH, que irritante. Wang Xiaotian disfarçou seu pequeno erro. Os jogadores corriam freneticamente. Corrida veloz, mudando de direção, suas mãos estavam prestes a ficar dormentes de tantos movimentos. Enquanto isso, os dois deuses conversavam. A árvore fluente bebeu sua poção enquanto observava sua mana se recuperar. Wang Xiaotian ignorou os jogadores que o ignoravam. De repente, o mestre da lâmina chamou sua atenção. Ele movia a câmera freneticamente, tentando localizar Lord Grimm. Ficou parado, atônito, por um breve momento. Parecia ter enviado uma mensagem perguntando sobre o paradeiro de Lord Grimm e então correu naquela direção. Este mestre da lâmina estava usando uma espada larga. A espada larga tinha um ataque físico alto e, embora tivesse uma velocidade de ataque lenta, muitos mestres da lâmina gostavam de usá-la.
Como um dos maiores especialistas em espadas, Wan Xiaotian obviamente sabia usar todos os tipos de espadas. Ao ver a espada larga deste jogador, ele imediatamente correu até ele. Ei, mestre da lâmina. Você espere um segundo. O mestre da lâmina o ignorou e continuou a correr. Ei, estou mandando você esperar. Você não tem modos. Mesmo que não esteja usando o chat de voz, não vou te perdoar. Como você pode jogar Glory sem o chat de voz ligado? Você consegue. Você consegue. Você consegue. Gritou Wang Xiaotian, brandindo sua espada. O mestre da espada pareceu ignorá-lo e continuou correndo sem sequer virar a cabeça. Essa espada larga não é a espada de ataque. Uma arma laranja de nível 25. Nada mal. Mas com ela, você vai carregar mais peso do que eu. E deixe eu te contar uma coisa, além de algumas poções, eu não tenho mais nada comigo. Nada mais. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo se você tirasse tudo, eu ainda conseguiria te alcançar. Não adianta correr. Oh, eu só falei algumas palavras e a distância entre nós já diminuiu bastante. Então, qual o sentido de correr? Pare e conversa comigo, mano. É trocar de arma. É um sabre de luz de nível 30, grau azul. Velocidade de ataque 10. Se você usar, vai adorar. Garanto que vai gostar mais dele do que da sua espada larga. Vai se F asterisco D. Você só tem nível 27. Que sabre de luz nível 30. O mestre da lâmina não conseguiu se conter e retrucou. Achou. Suas habilidades de observação me comoveram até as lágrimas. Você sabe que eu sou nível 27? Então por que está fugindo? Venha aqui e lute comigo. Cara, não tenho tempo. O mestre da lâmina não parou. A culpa é toda sua. Golpe triplo. Wang Xiaotian gritou o nome da habilidade e um golpe triplo surgiu. Como uma habilidade de movimento, ele rapidamente o alcançou. O mestre da lâmina também usou um golpe triplo para avançar rapidamente. Ah, muito lento. Wang Xiaotian aralhou. O terceiro golpe de seu golpe triplo atingiu as costas do mestre da lâmina. Você é muito descuidado, cara. Com esse peso que você está carregando e essa velocidade de ataque, acha que conseguiria escapar do meu golpe triplo? Nem pensar. Agora você sabe o quão poderoso eu sou. Wang Xiaotian continuou a mexer a boca enquanto o perseguia. Esse mestre da lâmina possuía uma arma laranja, o que significava que ele devia ser um membro importante de uma guilda e, portanto, mais habilidoso do que o mestre da lâmina que Wang Xiaotian havia derrotado facilmente. Mas ele ainda era apenas um jogador comum. É como se uma formiga estivesse lutando contra um elefante. Embora a habilidade do mestre da lâmina não fosse ruim, ele não tinha a menor chance contra o An Xiaotian. Além disso, sofreu um ataque pelas costas logo no início. Nesse momento, ele nem conseguiu virar a câmera a tempo quando começou a levar um combo. Vendo que nenhum de seus aliados estava por perto, o mestre da lâmina temeu morrer ali mesmo. Pior ainda, ele nem teve tempo de xingar antes de morrer. Seu inimigo o atacava sem parar, tagarelando sem parar, extremamente irritante. Essas pessoas não necessariamente pensariam em Wan Xiaotian ao verem esse tipo de mestre da lâmina tagarela. Jogadores casuais só reconheciam Wan Xiaotian por meio de gravações de partidas e ele era seu ídolo, especialmente em Blade Masters. Do ponto de vista do espectador, as provocações de Wan Xiaotian seriam consideradas geniais, principalmente quando seu oponente cometia um erro por raiva. Os fãs certamente dariam risada. E agora, tendo vivenciado pessoalmente um ataque desse tipo, o único sentimento em seus corações, além de irritação, era irritação. Esse tipo de sentimento é completamente diferente do que sentiram quando viram Wan Xiaotian fazer isso. Sob esses dois ataques, o mestre da lâmina rapidamente não conseguiu resistir. A luz da espada se contorcia por seu corpo e sua saúde continuava a diminuir. Mas naquele momento, ele já não se imputava mais com nada disso. Porque ainda não morri. Esses eram seus pensamentos. Seu desejo parecia ter se realizado. Quando sua saúde chegou ao limite, os ataques do outro lado cessaram. O mestre da lâmina soltou um suspiro de alívio, o tormento finalmente havia terminado. A tela ficou cinza e a câmera se afastou, deixando de ser uma perspectiva em primeira pessoa. E como um fantasma que se desprendeu do próprio corpo, ele observou seu cadáver cair do céu. Pô, o mestre da lâmina praguejou de repente. Infelizmente, quando seu personagem morreu, sua voz não foi mais transmitida. Ele observou enquanto a espada larga em suas mãos também caía. Nossa, que sorte. Acabei de matar um cara aleatório e ele dropa uma arma laranja? O jogo é realmente diferente depois de tanto tempo sem jogar. Não foi fácil juntar tanta sorte assim. Wen Xiaotian ainda tagarelava. Me empresta isso. Eu devolvo quando terminar. Wen Xiaotian pegou a espada golpe laranja de nível 25 e um balão de fala surgiu de sua cabeça.
Ele sabia que, mesmo que o outro lado não pudesse ouvi-lo, ainda podia ver o balão de fala. Seu cadáver ainda estava lá, então ele ainda não havia retornado à cidade. Capítulo 203. Finalmente, alguma estratégia. Embora não houvesse uma probabilidade precisa de um jogador morto deixar cair itens nos servidores normais, a probabilidade não era alta. O fato de Yuan Xiaotian ter conseguido uma arma quando queria indicava sua incrível sorte. Provavelmente, a probabilidade não era menor do que a de uma arma laranja ser deixada cair por um chefe. O mestre da lâmina viu o balão de fala de Yuan Xiaotian, mas quem acreditaria nisso? Para ele, parecia que estavam zombando dele. Quando recobrou a consciência, contou aos seus companheiros de guilda sobre o pesadelo. Quanto a recuperar a arma, matando-o, com uma probabilidade tão baixa de uma arma ser obtida, ninguém tinha muita esperança. Os jogadores, que agora perseguiam Lord Gim, inicialmente não deram muita atenção a Flowing Tea, mas esse cara passou dos limites. Não só tomou a iniciativa de ofendê-los e matar dois jogadores, como também deixou cair uma arma laranja. Embora alguns jogadores tenham ficado felizes com a notícia, não podiam ignorar o que aquele jogador havia feito. Caiu, caiu, caiu. Wan Xiaotian gritava para Ishiu. O que caiu? Perguntou Ishiu. A espada golpe laranja de nível 25. Está com inveja da minha sorte. Wan Xiaotian estava muito feliz. Nada mal. Continue assim, disse Ishiu. Qual a sua posição? Perguntou Wan Xiaotian, solicitando suas coordenadas. 1645, 1866. Ishiu informou suas coordenadas. Quantos você matou? Perguntou Wan Xiaotian. 2. Eu também. Vamos competir para ver quem ganha. Escreveu Wan Xiaotian em uma mensagem. Você perdeu, disse Ishiu. Por quê? Wan Xiaotian se recusou a acreditar nele. Você não tem poções suficientes, respondeu Ishiu com firmeza. Wan Xiaotian ficou sem palavras. Não era fácil para ele ficar sem palavras, mas era verdade. Sua árvore fluente só tinha um pouco de comida e poções que Ishiu lhe dera. Se eles competissem nesse tipo de jogo PVP, eles certamente perderiam. Vamos matar até que eu não tenha mais poções. Wan Xiaotian ainda queria continuar. Ele enviou a mensagem enquanto corria em direção às coordenadas que Nishiu lhe havia enviado. Dois deuses de elite no cenário profissional. Dois jogadores no topo do ranking da glória. Nesse exato momento, eles estavam caçando um grupo de jogadores comuns. Será que os números prevalecerão? Ou será que os fortes sairão vitoriosos? Essas perguntas descreviam a situação atual. A diferença entre jogadores profissionais e jogadores comuns era enorme, especialmente no PVP. Comparada à exploração de masmorras, a diferença era muito maior. Da mecânica à experiência, da força mental ao aproveitamento do terreno. Floresta de Konji. Para que Yishio conseguisse reunir todos ali, além de atrair todos os perseguidores, ele naturalmente tinha tudo planejado. Pode-se dizer que Yishio tinha confiança de que eles seriam capazes de derrotar esses jogadores desorganizados usando o terreno da floresta. A aparição de Wan Xiaotian apenas o ajudou a ganhar tempo. 1, 2, 3. Os jogadores foram caindo um após o outro. No início, todos pensaram que era por descuido e que algo assim demais aconteceria com eles. No entanto, suas opiniões só mudaram depois que um total de 10 jogadores morreram. É muito improvável que tantas pessoas fossem descuidadas. Eles vasculharam a floresta Konji por mais 10 minutos. Lord Green aparecia e desaparecia de vez em quando, guiando-os pela floresta. Além disso, havia também aquele mestre de espadas de nível 27, Árvore Fluente. Ele também aparecia de vez em quando. Com um tagarela por perto, a floresta Konji estava normalmente barulhenta. Os perseguidores finalmente perceberam que a situação não estava nada boa. O líder da guilda decidiu revogar sua ordem anterior: espalhem-se e procurem. Reportem qualquer coisa que encontrarem. Sob essa ordem, 2 membros da guilda de Sansara já haviam morrido. As outras guildas também tomaram decisões semelhantes. Agora, todos se reuniram e pararam temporariamente de perseguir. Eu sinto que eles não estão tentando escapar de nós, mas sim tentando nos matar. Alguém na multidão finalmente quebrou o silêncio. Ninguém lhe respondeu. Um pouco de medo persistia no coração de todos. É claro que eles sabiam qual de seus aliados havia morrido. Cada vez que um deles era emboscado, todos queriam tentar salvá-lo, mas era inútil. Quando chegaram correndo, tudo o que restava naquelas coordenadas era um cadáver. O outro lado também deixou rastros, mas, olhando para trás, provavelmente foi intencional.
Se tratasse de Lord Grim ou da Árvore Fluente, eles não estavam correndo por aí com a intenção de escapar, em vez disso, queriam desorganizar suas formações e caçar os retardatários. Formação. Isso sequer existia. Nem eles mesmos sabiam. Tudo o que faziam era seguir os rastros deixados pelo adversário. Nessa situação, o outro lado seria capaz de entender seus padrões. Pessoal, Lomelidink assumiu a liderança. A situação atual é um pouco perigosa. Todos ficaram em silêncio. Originalmente tínhamos 32 jogadores, mas agora só temos 22. Não podemos continuar assim. Precisamos mudar nossa estratégia. Nossas ações desorganizadas deram uma chance aos nossos inimigos. Acredito que precisamos urgentemente agir como um grupo organizado daqui para frente. Donelidink ainda não havia pedido a cabeça. Ele analisou calmamente a situação e a força dos oponentes. Seu tom também era humilde e apropriado. Você tem razão, alguém se levantou para apoiá-lo. Em seguida, cada uma de nossas guildas formará pequenas equipes. Depois, nos deslocaremos nessas pequenas equipes. Que tal? Sugiro que cada equipe tenha pelo menos 4 jogadores, disse Lonelidin. A guilda Lonelidin chegou a essa decisão após consultar outras pessoas. No momento, eles têm membros de 5 guildas diferentes, com 4 ou 5 jogadores restantes de cada guilda. Cada equipe manterá contato com as outras e estará pronta para informar suas posições a qualquer momento. Tudo bem? Disse a Lonelidin. Se eles continuassem a perseguir de forma desorganizada, o que aconteceria? Seus 32 jogadores originais não haviam formado equipes e, por causa disso, sofreram inúmeras baixas. Sob tamanha pressão, cada uma das guildas deixou de lado suas rivalidades e manteve um espírito de cooperação. Seguindo a proposta de Lomelitint, eles criaram um grupo. Cada equipe entrou no grupo onde podiam se comunicar. Parte da estratégia inteligente de Lomelitint era não ter um líder único a quem todos tivessem que seguir. Ele apenas agia como um jogador com uma ideia, permitindo que as outras guildas a aceitassem mais facilmente. Após a formação dos grupos, Lonelidink continuou: vamos todos seguir na mesma direção. Se conseguirmos expulsá-los desta floresta, será ótimo para nós. A cobertura da floresta é o principal motivo pelo qual eles conseguem aparecer e desaparecer. Os jogadores se dividiram em 5 equipes e se espalharam. Eles se dirigiram para a última localização conhecida de Lord Grim e da Árvore Fluente. Eles mudaram de estratégia. A árvore fluente de Wan Shaotian estava escondida por perto e percebeu a nova estratégia de seus perseguidores. É mais provável que agora eles realmente tenham uma estratégia, corrigiu Ishiu a Wan Shaotian. Seu Lord Lin também estava por perto, obviamente. Há pelo menos 4 jogadores por equipe, e as equipes não estão muito distantes umas das outras. A região que eles controlam é muito grande. Se continuarmos a fugir deles assim, seremos forçados a sair da floresta, mas com apenas 4 jogadores. Parece que vamos precisar nos unir para atacar, disse Wan Xiaotian. Mesmo que nos unamos, talvez não consigamos derrotá-los antes da chegada do reforço, disse Yixiu. Ou talvez você devesse vir dar uma olhada nesta equipe, disse Wan Xiaotian. O que você quer dizer? Perguntou Yixiu. 3 de tecido, um de couro. Eles estão posicionados na borda. Apenas uma equipe pode apoiá-los a tempo, disse Wan Xiaotian. A armadura de tecido tinha a defesa física mais fraca. A de couro era a segunda mais fraca. Provavelmente não conseguiremos eliminá-los completamente, mas 2 ou 3 não devem ser um problema, disse Wan Xiaotian. Então, o que estamos esperando? Posição. Wan Xiaotian enviou as coordenadas e o Lord Guin Yixiu partiu imediatamente para lá. Os 2 personagens estavam seguindo seus próprios caminhos, mas agora estavam prestes a trabalhar juntos. Estou me sentindo um pouco tonto, disse Wang Xiaotian após se encontrar com Yixiu. Você é realmente um gênio por ficar até tonto de tanto falar, disse Yixiu. Na verdade, a aliança proíbe os jogadores de usar o chat de voz. Se eu tivesse que ficar falando durante a partida, não seria saudável, exclamou Wang Xiaotian. Ninguém seria tão falador quanto você, disse Yixiu. Decidi que vou usar balões de fala daqui a pouco, disse Wan Xiaotian. Não bloqueie minha visão, disse Yixiu. Eles estão aqui. Vamos pela direita. Capítulo 204 Burimpano. Invocador, Elementalista, Espada Fantasma, Assassino. 3 classes com armadura de tecido e uma classe com armadura de couro. No momento, estavam posicionadas no lado mais à esquerda da formação e mantinham contato com as outras 4 pequenas equipes através do canal de comunicação do grupo, enquanto observavam atentamente ao redor. Esses 4 jogadores eram da Tyrannical Ambition.
Não havia nenhum oficial de alta patente entre eles, mas todos eram veteranos do domínio celestial. Depois de chegarem juntos ao novo servidor, seus laços se estreitaram e eles já eram amigos quase inseparáveis. Foi por isso que até mesmo participaram juntos desse tipo de atividade. Falando neles, eles tinham um pequeno relacionamento com Lord Gim. Eles já haviam lutado lado a lado pela primeira morte do Mercador Goblin, mas agora sua guilda estava em uma situação difícil por causa de Lord Gim. O líder da guilda havia decidido adotar uma postura hostil e eles só podiam acatar a decisão. Contudo, eles já haviam testemunhado pessoalmente a habilidade de Lord Grim, então não ousaram agir de forma descuidada, especialmente depois que dois de seus companheiros de guilda foram eliminados rapidamente. Um foi morto por Lord Grim, enquanto o outro por Árvore Fluente, mas em ambos os casos, os relatos foram os mesmos, eles não conseguiram revidar. Eles já haviam testemunhado o nível de habilidade de Lord Grim antes, mas um mestre de espadas desconhecido de nível 27C tão dominante. De onde surgiu esse santo? Porque Lord Grim sempre tinha especialistas aparecendo aqui e ali. Cada um dos membros de seu grupo, névoa suave, invasão do pãozinho cozido no vapor, névoa purificadora, árvore fluente e até mesmo mais novo, cinza de 1 polegada. Os recordes que eles estabeleceram já eram prova de sua força. Mas para ser capaz de dominar completamente alguém 6 níveis acima, forte não era suficiente para descrevê-lo. E aquele irmão, que fora morto por árvore fluente, enfatizou com raiva a língua solta daquele mestre da lâmina e ressaltou a angústia que as provocações de árvore fluente lhe causavam. A pessoa presente no local está perplexa, enquanto os observadores enxergam tudo com clareza. Ao ouvirem essa descrição, todos os jogadores experientes de Glory pensaram em uma única pessoa. Wen Xiaotian. É claro que pensaram em Wen Xiaotian. O mestre da espada em Glory, famoso por sua fala incessante, certamente seria ele. Mesmo que pensassem nele, não havia como acreditarem que fosse realmente ele. Um deus como ele entraria na brincadeira e jogaria gato e rato na floresta com eles. Ninguém acreditaria nisso. Essa pessoa é definitivamente fã do Santo da Espada, avaliou o Espada Fantasma. Sim, os outros concordaram. O deus obviamente tinha muitos fãs. Os fãs imitavam seus ídolos. Era o caso em todos os jogos. Eu conheci uma pessoa assim. Ele sempre gritava aleatoriamente durante os combates PVP, deixando a gente tonto, disse o assassino. Ah, que importância tem isso? Eu já vi até jogadores que conversam com monstros. O elementalista riu. Mas esse cara é realmente forte. Devemos ter cautela, disse o invocador. Claro, responderam os outros 3. Os jogadores continuaram a caminhar com cuidado pela floresta. Uma boa de fala surgiu de repente na floresta. Ali, gritou o assassino enquanto se dirigia naquela direção. Os outros 3 jogadores também oraram, mas não viram nada, então não ousaram agir de forma imprudente. O invocador acenou com seu cajado mágico e se preparou para invocar um mascote. Os mascotes invocados duravam apenas por um certo período de tempo e cada invocação exigia bastante mana. Por causa disso, os invocadores geralmente invocavam no início da batalha ou antes que ela começasse. Bang! Um som de tiro e um clarão. Uma bala voou e o feitiço do invocador foi interrompido. Triplo golpe. Barra ascendente. Cuidado com a minha espada. Saquear a espada. Ataque. Eles nem sequer tinham encontrado o adversário ainda, quando uma série de balões de fala surgiu flutuando. Enquanto eles estavam surpresos, Flowindetear avançou usando um golpe triplo com balões de fala acima de sua cabeça. Ele golpeou o invocador e interrompeu o lançamento de feitiços do invocador novamente. Ele está aqui, gritaram eles, apavorados. O invocador fez o possível para tentar escapar enquanto os outros 3 jogadores avançaram juntos. Magia e espadas explodiram em direção à árvore fluente. Nesse instante, um borrão passou diante dos olhos dos 3 jogadores e uma figura apareceu diante deles. A figura balançou o braço e, com um estrondo, um guarda-chuva gigante se abriu à frente deles, bloqueando seus ataques. O ataque explosivo do elementalista não foi forte o suficiente, mas o corte brilhante do assassino e o golpe fantasma da espada fantasma não foram leves, então Lord Green foi repelido. Droga, você bateu em mim. Lord Green foi empurrado para trás, em direção à árvore fluente. Wan Xiaotian reagiu imediatamente. A colisão afetou seu desempenho em combate. O peso do meu escudo é baixo, disse Yeshiu. Ah, vé. Quão leve? Perguntou Wan Xiaotian. Que barulho? Concentre-se, disse Yeshiu. Os balões de fala continuavam a surgir.
Para se manterem relevantes mesmo sem um mascote, muitos invocadores gastavam alguns pontos de habilidade em habilidades de mago de nível 20 ou inferior, especialmente as de mago de batalha. O invocador estava assim, mas, naquele momento, ele sentiu que usar seus pontos de habilidade dessa forma era um pouco desperdiçado. As habilidades que ele aprendeu eram completamente inúteis. Não importava qual ele usasse, o resultado era sempre o mesmo. Seus ataques e magia foram todos interrompidos. Ao ver os balões de fala com o nome da habilidade, era como se o sistema estivesse lhe dizendo quais ataques o atingiriam. Tudo o que ele podia fazer era observar, sem conseguir encontrar uma saída. Seus 3 amigos estavam em um impasse com o Lord Grim e não tinham como ajudá-lo. Pelo que ele viu, se não recebessem ajuda, seus 3 amigos talvez nem conseguissem sobreviver. Seus 2 oponentes de repente se uniram. Não estavam cada um fazendo suas próprias coisas antes. Ele finalmente teve tempo para pensar sobre essa questão. Sob os ataques constantes, o invocador sucumbiu rapidamente à lâmina da árvore fluente. O motivo pelo qual Ishiu e Wan Xiaotian escolheram atacar primeiros que usavam armadura de tecido foi porque eles morreriam mais rapidamente. O primeiro alvo deles, o invocador, não foi escolhido aleatoriamente. Um invocador sem invocações era apenas um alvo fácil, mas assim que algumas invocações surgissem, ele se tornaria uma classe difícil de enfrentar e poderia sobreviver por muito tempo. E no fim, o invocador não conseguiu demonstrar sua força antes de se transformar em um cadáver. Você deveria ter sido quem o matou. Seu nível é maior e você causa mais dano, então teria sido mais rápido. Wan Xiaotian foi imediatamente ajudar Ishiu após matar o invocador. Mantê-lo em silêncio era obviamente impossível. O que você disse? Ishiu perguntou enquanto apunhalava o elementalista com um dente de dragão, e aquele elementalista nunca mais se levantou. Porra, Wan Xiaotian praguejou. Ele estava 4 níveis acima e ainda tinha uma arma de prata. Seu dano era muito maior do que o de seu mestre de lâminas de nível baixo. No tempo que ele levou para matar um, o outro lado estava lutando contra 3 e também matando um. Parei com isso. Agora era 2 contra 2. Ishiu mirou no assassino e entregou a espada fantasma para o Wan Xiaotian. Observe minha espada. As boas de fala começaram a aparecer novamente. Não apenas seu oponente, o espada fantasma, mas até mesmo o assassino começavam a ficar irritados. Após observar a cena com atenção, percebeu-se que, na realidade, os ataques do mestre da lâmina não eram tão rápidos quanto as boas de fala indicavam. Isso porque ele estava usando uma espada larga e sua velocidade de ataque não era suficiente. Mesmo assim, os nomes de suas habilidades não paravam de aparecer. Será que ele estava digitando as cegas? O assassino nunca foi páreo para Ishio. Ele até se distraiu com as provocações de Wan Xiaotian. Sua derrota era inevitável e ele foi rapidamente aniquilado. O mesmo aconteceu com o Espada Fantasma. Sob os ataques de Wan Xiaotian, ele não conseguiu resistir e o reforço ainda não havia chegado. A emboscada deles correu ainda melhor do que o previsto. Inicialmente, eles pensaram que eliminariam 2 ou 3 e seriam forçados a recuar, mas agora haviam matado todos. Observe minha espada. Observe minha espada. Observe minha espada. Wang Xiaotian continuou gritando, usando apenas ataques normais. Ishiu sabia que aquele cara não tinha mais mana e o ajudou a derrotar o espada fantasma. Ele também lhe deu algumas poções e comida. Vamos correr, disse Wang Xiaotian enquanto a árvore fluente recolhia os itens. Ainda não tem ninguém aqui. Estranho, disse Ishiu. Wan Xiaotian refletiu por um instante e concordou, depois de eliminar 2 deles, a equipe mais próxima já deveria ter chegado. Eles foram para outro lugar. Ishiu olhou em volta. Talvez eles tenham ignorado esses 4 jogadores e aproveitado o tempo para nos secar, disse Wan Xiaotian. Esta posição Ishiu olhou para as coordenadas, é uma armadilha. Capítulo 205. Você esteve secado. Um morreu. Mais uma. Tão rápido. O que está acontecendo? Por que as outras equipes ainda não chegaram? No chat em grupo, os jogadores viram notificações do sistema informando que 2 de seus companheiros haviam morrido. Após o encontro dos 4 jogadores da Tyrannical Ambition com os inimigos, eles imediatamente reputaram o ocorrido. Os outros jogadores correram para o local para secá-los, mas no meio do caminho, receberam 2 notificações informando que 2 deles já haviam morrido. Os jogadores fugiram desesperadamente, resmungando no chat. Mantenham-se em formação. Desta vez, com certeza não os deixaremos escapar. Bolson Valley, ataquem pela direção das 8 horas. Excelente Dynasty, ataquem pela direção das 4 horas. Voidwalk, 12 horas.
Vamos secá-los e depois fechar o seco. Tyrannical Ambition, mantenham-se firmes. Chegaremos em breve. As mensagens de Lonelidink apareceram no chat do grupo. Cada uma das equipes sabia que precisava cooperar, então não apresentaram muitas objeções às ordens de Lonelidink. E, de fato, as 3 guildas correram na direção sugerida por Lonelidink. Samsara, da Lonelidink, estava à direita da Tyrannical Ambition e deveria ter sido a primeira a chegar ao local, mas sua equipe parou na floresta e não tinha intenção de se mover. Que sejam motos. Se não lhes dermos mais tempo para se esquivarem, nosso cerco não será concluído a tempo. Lonelidink deu uma explicação aos seus companheiros de guilda, exibindo um sorriso malicioso. Ah, os jogadores também riram. Se fossem resgatá-los naquele momento, Ishiu e Wan Xiaotian fugiriam imediatamente e continuariam escondidos na floresta. As equipes que se dirigiam para a posição deles estavam a distâncias diferentes umas das outras, então não seria possível completar o cerco em tão pouco tempo. Como resultado, Lonelidink conteve suas tropas. Sem ninguém para incomodá-los, Lord Yin e Fu Inditian aniquilaram os 4 jogadores de Tyrannical Ambition. No fim, esse sacrifício lhes deu tempo para completar o cerco e bloquear completamente toda a área. Lonelidink havia sugerido essa formação intencionalmente, com o intuito de usar aqueles 4 jogadores de baixa defesa com ambição tirânica como isca. 4 jogadores em cada time. Essa quantidade de jogadores não seria suficiente para derrotar 2 grandes especialistas. Lonelidink acreditava que o outro time certamente encontraria essa fala. A realidade não o decepcionou. Na área sudoeste da floresta de Kondi, o grupo de Tyrannical Ambition foi emboscado por 2 jogadores. Os outros jogadores estavam se preparando para realizar um ataque de pins. Tudo estava de acordo com o plano. O objetivo era derrotá-los com superioridade numérica. Mais um morreu. Após a queda do terceiro jogador de Tyrannical Ambition, os jogadores começaram a entrar em pânico. Em que posição vocês estão? Im? Lonelidink parecia ser o mais alarmado. Claro, ele estava preocupado. Só que não estava preocupado se os jogadores da Tyrannical Ambition viveriam ou morreriam. Ele só estava preocupado que os outros times não chegassem às suas posições a tempo. Se isso acontecesse, o sacrifício deles teria sido em vão. As 3 equipes relataram suas posições, mas a Lonelidink não tinha certeza de quanto tempo o último membro da Tyrannical Ambition duraria. Tudo dependia da sorte. Após se posicionarem, dirijam-se imediatamente aos alvos. Lonelidink enviou a mensagem e finalmente fez com que seus 5 jogadores do Sansar avançassem. Enquanto se aproximava rapidamente, Lonelidink observava atentamente o último membro da Tyrannical Ambition. Finalmente, após uma notificação do sistema, o último membro caiu. Pô, o que está acontecendo, Sansar? Sansar é muito lento. As outras 3 equipes, naturalmente, estavam reclamando. Elas haviam feito uma aliança com o acordo de se salvarem mutuamente caso algo acontecesse, mas a equipe da Tyrannical Ambition foi dizimada sem nenhum sinal dos jogadores da Sansara. Isso contrariava suas expectativas. Como poderiam saber que a Lomelidink havia feito isso de propósito? Calma. O outro lado é extremamente forte. Saíram por um é pedir para morrer. São todos em posição. Todos para frente. Lonelidink não perderia tempo explicando cada detalhe. Ele acreditava que as outras guildas não se preocupariam muito com o pequeno time da Tyrannical Ambition. No fim, todos só se preocupavam se aqueles 2 conseguiriam escapar de novo. Mas dessa vez, com a formação 18 contra 2, Lonelidink estava confiante de que venceriam. Ataquem. Alguns digitaram isso no chat em grupo, outros gritaram diretamente. As 4 equipes se aproximaram. Fossem-nos para fora da floresta, gritou Bebida Solitária. Não havia tempo suficiente para secar completamente seus alvos, mas sua posição atual era próxima à borda da floresta Kondi, o que forçaria seus 2 alvos a saírem da floresta. Não haveria onde se esconder fora da floresta e seria difícil para eles escaparem novamente. Bonelidink ficou extremamente satisfeito com suas posições e sentiu que havia criado uma obra-prima rara. Eu os vejo. Onde? Na posição original. Parecem estar descansando. Não se apressem. Esperem por nós. Lonelidink enviou a mensagem e avistou seus alvos. Um estava de pé, empunhando sua lança, enquanto o outro estava sentado no chão, bebendo poções e recuperando mana. Vocês estão todos aí? Vocês estão todos aí? Lonelidink estava ansioso. Aqui. Aqui. Depressa, depressa, depressa. Uma das equipes ainda não havia chegado. Lonelidink os incentivava. Aqui. Para cima. Gritou Bebida Solitária. Levando consigo sua raiva contra Lord Guim, ele avançou bravamente.
Ao mesmo tempo, ele também viu movimentos vindos de várias direções. Seus jogadores já haviam secado completamente a área. Desta vez, não havia escapatória. Lodgrim gritou bebida solitária, correndo em direção aos dois alvos. Pan! Um estrondo enorme rompeu. O som de uma explosão veio da direção sudoeste. Bebida solitária olhou para lá, surpreso. Tudo o que viu foi a fumaça da explosão. O que está acontecendo? Por que alguém atacou de lá? Qual idiota usou uma habilidade? Vocês estão secados. Não há escapatória, disse Ishio. Lonelidin ficou completamente estupefato. Não era isso que ele ia dizer. Por que saiu da boca de Lord Grimm? Que bebida solitária só conseguiu dizer uma palavra quando o mestre da espada, Árvore Fluente, saltou de repente. Uma série de balões de fala voou sobre sua cabeça e uma espada saltou em sua direção. Lonelidin ouvira falar da força desse mestre da lâmina. Ele não tinha intenção de enfrentá-lo mal e o secou com seus 4 irmãos. O que Lord Grimm quis dizer com isso? Lonelidin lutou, desejando perguntar no chat em grupo, mas não havia tempo. Diante de um deus, ele não tinha condições de lutar enquanto perguntava. Jogadores surgiram de todos os cantos da floresta. Quanto mais Lonelidin observava, mais confiante ficava. Não eram todos aqueles os seus jogadores. Não eram eles que o secavam. Com essa confiança, a luta do Lonelidin tornou-se mais corajosa. Nada mal. Você é o mais forte que encontrei hoje. Wang Xiaotian o elogiou. Mas não adianta. Acho que seria melhor você desistir. Você parece ser o líder. Se isso continuar, as coisas vão ficar feias. Você está disposto a perder a pose na frente dos seus camaradas? As palavras de Wen Xiaotian jorravam como sempre. Seus ataques não paravam, assim como sua língua afiada. Afastem-se um pouco. Ito Ishio. O que você quer? Seus balões de fala estão bloqueando minha visão. Ishio paguejou. Olha só. Chegamos. Outro som de tiro ecoou atrás deles. Dancing Mist saltou da fumaça com seu canhão pesado. Uma personagem feminina com uma arma pesada surgiu de repente, causando um forte impacto visual. Atrás dela estava um Inchash de Kirao e Fan, que avançava cautelosamente. Uma aura roxa emanava dele e um Ghost Slash foi lançado em direção ao jogador mais próximo. Estamos aqui. Quem são esses caras? Seus amigos. Roupa de outra direção, Stemed Boom em Lazeon surgiu com a mão agarrando a garganta de outro jogador. Atrás dele estava um summoner que tropeçou. Vários pets andavam aleatoriamente atrás do summoner. Eles claramente não estavam sendo bem controlados. Van. Parecia um tiro, mas jogadores experientes sabiam que era o som de um mago de batalha usando palma da flor cadente. A julgar pelo volume do som, 3 ou mais alvos haviam sido atingidos. E, de fato, 3 jogadores foram arremessados para fora da floresta, embora tenham conseguido usar recuperação rápida para pousar em segurança. A névoa suave de Tandro carregava sua lança de batar, cercada por perseguidores. Sem dizer uma palavra, ela os expulsou e seguiu em direção aos jogadores mais próximos. Ela já havia morrido algumas vezes hoje. Capítulo 206 Classe Tirânica. O coração de Lonelidin se partiu. Lidar com Lord Gim e Árvore Fluente já era difícil o suficiente para eles, e as outras guildas, que deveriam vir secá-los, foram repentinamente emboscadas. A equipe de Lord Gim havia chegado inesperadamente. Mesmo que ainda tivessem a vantagem numérica, havia uma grande diferença na qualidade. Lonelidin não sabia exatamente o quão fortes esses jogadores eram, mas eles não poderiam ser mais fracos do que o mestre de espadas de nível 27, Fowind Ki, certo. A entrada de Tandro com o Soft Mist, que eliminou 3 jogadores com apenas um Falling Flower Palm, foi avassaladora. O coração de Lonelidin estremeceu imediatamente ao vê-la. A entrada de Tandro, assim como sua viagem até aqui, pareceram heróicas. Os outros membros da equipe chegaram se escondendo e correndo, enquanto ela abriu caminho a golpes de facão para sair de Condicity. Enquanto se recuperava de seu estado crítico na cidade, Tandro percebeu que sempre havia espiões das grandes guildas por perto, observando-a. Mas Tandro não se importou. Depois de comprar várias poções e colocá-las em sua bolsa, ela saiu diretamente da cidade do Mingau. Havia vários jogadores das grandes guildas fora da cidade. Tandro não era o único que eles esperavam, estavam prontos para matar qualquer um que tivesse retornado à cidade. Todos sabiam que Softmist havia morrido e retornado à cidade. Ao verem que Softmist ousara sair da cidade segura, obviamente pensaram que ela estava sendo tola. Mas Tandro, essa irmã, fez exatamente isso. Antes de partir, ela enviou uma mensagem para Ishio. Ishio não a impediu. Mesmo que ela morresse, perder 10% de sua experiência não era nada significativo.
Ele concordou em deixar Tang-Ho ir junto porque a classe de Softmist era mago de batalha. Embora Ishio tivesse recebido o título de Enciclopédia da Glória e fosse proficiente em todas as classes, Mago de Batalha era, sem dúvida, sua classe na qual ele era mais habilidoso. Diversos buffs de todos os tipos de chazés. A vantagem de alcance de uma arma longa. Os fortes recuos. Ishio foi extremamente claro quanto aos pontos fortes de um Mago de Batalha. Como mago de batalha, o estilo mais adequado para Tang-Ho era o direto. Magos de batalha deviam ser tirânicos assim. Para interpretar um personagem, você não precisava apenas de mecânica e conhecimento, mas também de um certo tipo de temperamento. A agressividade e a força de vontade de Tang-Ho combinavam com a classe de mago de batalha. Caso contrário, antes que ela escolhesse uma classe, Ishio teria feito uma recomendação mais racional, semelhante à que fez quando recomendou que Kiao e Fan jogasse como um demônio fantasma. Consequentemente, naquele momento, Ishio definitivamente não impediria Tang-Ho de realizar esse tipo de ação que outros consideravam suicida. Mesmo que ela realmente morresse, Ishio acreditava que ainda valeria a pena tentar. Isso permitiria que ela compreendesse a essência da classe, bem como treinasse seu temperamento. A aparição de Tang-Ho ali é, sem dúvida, a prova de que ela havia cumprido sua missão com sucesso. Ishio ficou muito feliz com isso. Ele conseguia imaginar o espanto dos guardas do lado de fora da cidade quando aquela imã saiu correndo dali. Abrir caminho em meio ao cerco era obviamente muito difícil, mas quanto mais árdua a tarefa, mais entusiasmada ela ficava. Para ela, a batalha nos arredores da cidade era uma façanha que ultrapassava suas habilidades. Com a intenção de romper o cerco, ela havia observado cada detalhe. Mesmo sem ter eliminado completamente um oponente, já havia deduzido o estilo tirânico de um mago de batalha. Quando ela rompeu o cerco com ferocidade, os jogadores que a cercavam só tinham um sentimento no coração: caos. Correto. Embora nenhum deles tenha morrido, e alguns nem sequer tenham apresentado problemas de saúde, todos carregavam uma sensação de caos no coração. Eles não estavam preparados para bloquear apenas a névoa suave. Eles esperavam impedir que toda a equipe de Lord Gin saísse da cidade do Mingau, mas no fim, uma única névoa suave avançou com confiança. Seu propósito original havia sido apagado. Eles nem sequer tinham certeza se deveriam perseguir ou não. Se perseguissem, quem ficaria para trás e impediria os outros personagens de saírem da cidade? Essa era uma questão importante que eles estavam ponderando. Em suas mentes, eles nem sequer haviam considerado a possibilidade de um personagem romper o cerco. Na melhor das hipóteses, o personagem teria que recuar para a segurança da cidade. Era o que eles pensavam antes de Névoa Suave abrir um caminho. Após hesitar e pedir informações, logo perceberam que não fazia mais sentido continuar. Não se viu nenhum vestígio de Sostmist. Sem um líder que os guiasse, eles só podiam pensar por si mesmos. Os guardas que aguardavam do lado de fora da cidade também enfrentavam esse problema. Na floresta de Konji, Lonelidink liderou esta operação. No plano original, 22 jogadores trabalhando juntos deveriam ter sido mais do que suficientes para facilmente derrotar Lord Grim e Flowindity. Infelizmente, os outros membros da equipe de Lord Grim apareceram de repente, do nada, e arruinaram seu plano. Ah, vocês estão aqui. Todos vocês estão aqui. Ah, que rosto novo. Um invocador. Puta merda. Onde vocês encontraram um invocador tão patético? Tudo o que ele faz é tão ruim. Droga. Ele acabou de esbarrar numa árvore. Vocês viram isso? Esse cara sabe jogar? Wen Xiaotiran atacava os inimigos enquanto tagarelava. Ele estava lutando contra 5 oponentes com Lord Glim, mas ainda conseguia falar. Senhor, seu Mad Boom Invasion acertou um tijolo na nuca de alguém enquanto cumprimentava Ishio. Quando Ishio se virou para voá-lo, a exibição desleixada daquele invocador o deixou enjoado. No entanto, depois de ver sua identificação, ele ficou extremamente surpreso. Luz oculta. Que coincidência. Senhor, este é um camarada que conheci no fundo de um poço. Seu Mad Boom Invasion apresentou Conseled Light a Ishio. Ué. Ishio cumprimentou Luz oculta. Mas Luz Oculta parecia não tê-lo ouvido. Ishio percebeu que ele estava ocupado tentando se estabilizar. Vendo suas criaturas invocadas se moverem e pararem aleatoriamente, Ishio começou a suar. Ele tomou uma decisão ousada. Esse novato provavelmente nem sabia quais eram os atalhos para os diferentes controles e errava com frequência, fazendo seu personagem se contorcer incontrolavelmente sem que nenhuma habilidade fosse executada. Uau, droga, um ataque surpresa. Seu Mad Boom Invasion estava conversando com Nishio quando foi atingido por uma bala pelas costas.
Ele imediatamente se levantou e agarrou a pessoa, enquanto reclamava com Consaled Light. O que você está fazendo? Se você age assim, como posso confiar em você para proteger minhas costas? Consaled Light não tinha a menor chance contra a invasão dos pães cozidos no vapor. Ele estava tendo muita dificuldade em controlar suas criaturas invocadas para que não se chocassem contra as árvores. Ishio estava no 10º servidor há um bom tempo, mas só tinha visto 2 jogadores com mecânicas tão ruins. Uma era aquela novata, Imesed Jade, e o outro era esse invocador, Consaled Light. Pensando naqueles guias de idiota, Ishio tinha certeza, esse cara definitivamente usou vídeos como fonte para escrever seus guias. Com um nível de habilidade desses e sem um especialista para supervisioná-lo, ele era 100% um assassino de equipes. Todas as partidas terminavam em derrota, e para ser capaz de escrever um guia tão detalhado, falando sobre tantas coisas, será que esse cara conseguia fazer o que escrevia? Uau! Faz pouco tempo desde a última vez que nos vimos, mas a névoa suave voltou a ficar forte. Uma contra três, tão forte. Que vergonha, não é? Faz tanto tempo e nem derrotamos esses 5. Se esforcem mais. O quê? Eu vou e você foge. Que droga. Que vergonha. Que amiga horrível. Wan Xiaotian, mais uma vez, começou a falar sem parar. Lord Green usou um fogo aéreo para ir até onde Névoa Purificadora estava e atacou o inimigo atrás dela com um golpe da águia. A névoa purificadora de Sumo Shen girou até a metade do caminho e lançou mísseis antitanque em direção ao alvo de Lord Guion. Os dois trocaram de alvo instantaneamente, sem qualquer interrupção. Matem todos eles. Ito e Shio. Caramba, que feroz. Você não quer deixar nenhum deles escapar? Por mim, tudo bem. Ito Wang Xiaotian enquanto se movia, usando a lâmina da luz cadente. Ele a usou extremamente rápido. Jogadores comuns nem conseguiram vê-lo pular. Para eles, pareceu que ele a usou parado no mesmo lugar. Os 5 jogadores não conseguiram se esquivar a tempo e foram atingidos pela onda de choque. Alguns conseguiram se recuperar rapidamente, enquanto outros falaram. A árvore fluente de Wen Xiaotian lançou um saque de espada. Os 3 jogadores que conseguiram se recuperar rapidamente ficaram em uma situação delicada. Assim que terminaram de rolar, foram atingidos pelo golpe de espada e arremessados para o centro da batalha. Eles chegaram. Já os enviei. Ainda faltam 2. Eles chegarão em breve. Esse cara ainda estava falando. Tanhou e Kiao e Fan também ouviram as ordens de Li Xiu. Eles foram atrás de seus alvos. Os 18 jogadores estavam inicialmente secados, mas depois que Sumo Shen e os outros membros da equipe chegaram, aberturas começaram a surgir por toda parte. Alguns perceberam que a situação não estava boa e começaram a recuar. Ishio viu isso e foi por isso que avisou a todos. Depois de ajudar Sumo Shen por um tempo, ele foi ajudar as Temedbun Invasion. Ei, seria melhor se você não invocasse mais nenhuma criatura. Lord Green de Lixil chegou e deu alguns conselhos à luz oculta. Capítulo 207 Seus guias. Por quê? O personagem de luz oculta não se virou e continuou encarando o grupo de criaturas à sua frente. Os invocadores de nível 30 já possuíam espíritos do trovão e do fogo. Podiam invocar 2 de cada, que duravam até 30 segundos. Além desses, no nível 5, também podiam invocar goblins, que duravam 90 segundos. O máximo de criaturas invocadas era de 5, girando em confusão, como moscas domésticas sem cabeça. Observando luz oculta e os movimentos de suas criaturas, Ishio sabia que ele estava se esforçando ao máximo para controlá-los. Exceto que, sua mecânica era simplesmente lenta e imprecisa demais. Ele até cometia erros. Mesmo com seus 10 anos de experiência em Glory, ele não tinha ideia do que estava tentando fazer. Luz Oculta não era um novato qualquer. Vendo como ele era capaz de escrever aqueles guias para idiotas, Ishio sabia que ele tinha um domínio sólido de conhecimento e teoria de jogos. Consequentemente, seus movimentos deveriam ter algum propósito por trás deles e não deveriam ser como os de um novato comum que simplesmente apertava botões aleatoriamente, mas observando aquelas criaturas correndo sem rumo, Ishio simplesmente não conseguiu continuar assistindo. Meu superior está te instruindo. Escute nele. Será uma experiência inesquecível. Seu Medbun Invasion jogou um tijolo para chamar a atenção de Consaled Light. Luz oculta finalmente ou para Lord Green. Lord Green. Eu li seus guias para idiotas, disse Yeshio enquanto movia seu Lord Green para frente. Luz Oculta tinha um oponente. No início, e seu oponente estava um pouco preocupado, mas logo percebeu que o invocador era absolutamente péssimo. Ele decidiu não se incomodar com ele e estava prestes a ir embora. Yeshio não depositava suas esperanças de que Luz Oculta utilizasse suas criaturas invocadas para bloquear o ataque. Ah, o que você achou deles?
Ishio finalmente chamou a atenção de Luz Oculta, que o seguiu rapidamente. Mas Lord Gin subitamente ficou parado ali, sem se mexer nem dizer uma palavra. Alan, Alan, o que você achou deles? Perguntou Luz Oculta. Então ele ouviu um ban. Eu, Lord Gin estava usando uma palma de flor cadente para derrubar o jogador. Técnica do clone das sombras, exclamou Luz Oculta, sentindo-se deprimido. Ele não conseguia distinguir o real do falso e acabara conversando com o falso. O jogador, que havia sido arremessado para longe pelo Lord Gim, usou uma recuperação rápida para se levantar. Aterrorizado, ele viu Luz Oculta e correu em sua direção. Luz Oculta entrou em pânico. Queria rolar para longe, mas também queria correr. Em sua mente, pensou em 4 ou 5 maneiras diferentes de escapar, mas suas mãos não conseguiam usar nenhuma delas. Pouco antes de ser atingido, ouviu 3 tiros. Lord Gim havia disparado mísseis antitanque e lançado o jogador para longe. Ele então avançou para persegui-lo. Eles são muito bem escritos. São muito detalhados, sem erros, mas são muito impraticáveis. Ishio respondeu à pergunta de Luz Oculta. Enquanto falava, ele controlava o campo e se movia livremente. Bom, impraticável de novo. Luz Oculta claramente não estava satisfeita. Esse era o comentário mais comum sobre seus guias. Ele inicialmente pensou que um grande especialista como Lord Gin seria diferente, mas acabou se revelando igual a todos os outros. Sim, pessoas normais não têm como seguir uma estratégia tão complexa e detalhada do começo ao fim, disse Ishio. Isso só significa que o nível de habilidade deles não é bom o suficiente. Se fossem bons o suficiente, seriam capazes de fazer isso, disse a Consaled Light. Eu conseguiria fazer isso, mas mesmo assim não usaria seus guias, disse Ishio. Por quê? A luz oculta não entendeu. Porque quem tem habilidade para seguir as instruções consegue facilmente derrotar esses chefões usando diversos métodos. Porque eles deveriam seguir seu guia e fazer tudo passo a passo, disse Ishio. Luz oculta olhou fixamente para o nada. Esses tipos de guias são feitos para jogadores que não conseguem derrotar esses chefes, então quanto mais simples, melhor, mas os seus guias são tão complicados que só jogadores muito habilidosos conseguem segui-los. Jogadores muito habilidosos não precisam desse tipo de guia. Você está escrevendo esses guias para jogadores que não precisam de guias. Como isso não é impraticável? Disse Ishio. Isso não havia nada que Luz Oculta pudesse dizer. O raciocínio era muito simples, mas por algum motivo ele não conseguira pensar nisso. Depois de criar seu primeiro guia para leigos, ele sentiu uma satisfação imensurável, mas ninguém concordava com ele. Ele não desistiu e continuou escrevendo guia após guia, na esperança de que os outros percebessem o quão certo ele estava. Ele finalmente entendeu. Seus guias estavam corretos, mas, ao mesmo tempo, eram completamente inúteis na realidade. É exatamente como Ishio disse, ele estava escrevendo guias para pessoas que não precisavam deles. Luz Oculta ficou ali parado, atordoado. Ele até se esqueceu de continuar controlando suas criaturas até ouvir Lord Guian dizer: "Por que você chamou seus guias de guias idiotas? Que pena. Esses guias não são idiotas, eles apenas exigem demais do usuário." É uma pena que sejam um lixo, murmurou Luz Oculta. Você quer escrever guias valiosos e de alto nível? Ishio sorriu. Claro. Então pesquise os recordes de masmorra. Disse Ishio. Se você conseguir bater o recorde de masmorra mais rápido, então este é o lugar onde guias de alto nível são necessários. O coração de Consaled Light se comoveu. Já escrevi uma antes, falando sobre o seu álbum Buneyard. Você já leu? Sim, eu fiz, disse Ishio. Como foi? Consaled Light estava um pouco nervoso. Mesmo sabendo, por causa das Temed Boom Invasion, que sua análise sobre o uso do equipamento laranja poderia estar errada, ele queria saber quantas coisas tinha acertado. Foi muito bom, mas você não descobriu o suficiente, disse Ishio. O quê? Segundo o chefe, o zumbi Bailey também pode ser capturado, disse Ishio. Com? Consaled Light ficou perplexo. Há um buraco na parede onde fica o chefe. Você sabia disso? Não. Ali, se você mandar o chefe para lá, ele ficará preso. Então, quantas armas laranja você tinha na sua equipe? Perguntou Luz Oculta imediatamente. Como disse Ishio. Naquele momento, a árvore fluente possuía o sabre de luz vampírico de nível 25. Ao rosto de Luz Oculta ficou vermelho. Sua previsão de que todos eles tinham equipamentos laranja estava errada e ele acreditava que não havia motivo para Lord Gui mentir para ele. Mas havia uma arma de prata, disse Ishio. Gato, arma de prata?
Luz Oculta não pôde deixar de notar o guarda-chuva das mil chances nas mãos de Lord Grimm. A arma, que tinha a forma de uma lança, retraiu-se repentinamente e Lord Grimm sacou uma espada de dentro dela, usando um saque de espada para atacar o oponente arremessado para longe. Este aqui chamou Luz Oculta. Correto. Ela pode mudar de forma, então não há tempo de espera para trocar de arma, disse a Consaled Light. Ah, um jogador novato como você já sabe o que são jogadores não especializados, disse Ishio. Bom, quando pesquisei sua estratégia para o cemitério de ossos, estudei especialmente materiais sobre jogadores não especializados, disse Luz Oculta. A disse Ishio, exatamente, esta arma me permite superar quase perfeitamente a restrição de não poder usar facilmente habilidades de diferentes classes. Ishio falou enquanto ordenava que Lord Grimm perseguisse outro alvo. Luz Oculta já não prestava atenção em seus animais de estimação e agora tentava freneticamente seguir Lord Grimm. Quase. Luz Oculta notou essa palavra em particular. Sim, você viu. A troca de formas ainda requer um pouco de tempo, disse Ishio. Ah, você não consegue superar isso completamente? Disse Luz Oculta. A única coisa que posso fazer é apertar as teclas mais rápido, disse Ishio. Essa arma é incrível demais! Exclamou com Salad Light, boquiaberto de admiração. Você já pesquisou sobre equipamentos feitos por você mesmo? Perguntou Ishio. Um pouco, mas era muito complicado. Você teria que entender completamente como o jogo funciona e conhecer os dados dos equipamentos, no mínimo. Também seria necessário muito teste, o que exigiria muito dinheiro. Jogadores comuns nem conseguiriam jogar com esses requisitos, disse com Salad Light. Você está certo. Ishio assentiu com a cabeça e suspirou. Para que os clubes profissionais pudessem pesquisar sobre equipamentos personalizados, era necessário que uma grande guilda no jogo lhes fornecesse materiais e dinheiro real para apoiá-los. Só então eles conseguiam criar equipamentos personalizados para as contas profissionais. E o guarda-chuva das mil chances? Não tinha esse tipo de mão de obra para apoiar seu desenvolvimento. Dependia completamente dos indivíduos que negociavam no jogo. Desenvolver esse tipo de equipamento personalizado era indescritivelmente difícil. Então sua arma de prata luz oculta ficou intrigada. É de muito tempo atrás. Como jogadores sem especialização não conseguiam subir de nível, tornou-se inútil. Sim. E agora? Você pode subir de nível no domínio celestial a partir do nível 50, disse Ishio. Domínio celestial no nível 50, luz oculta respirou fundo. Entrar no domínio celestial sempre foi um dos desafios mais difíceis de Glory. Exigia que os jogadores o completassem sozinhos. Outros jogadores não podiam ajudá-los. A cada aumento no limite de nível, a dificuldade de entrada também aumentava. O nível máximo atual era 70 e mesmo assim esse cara queria completar os desafios do domínio celestial no nível 50. Capítulo 208 Invocador. Não invoque muitas criaturas. Pratique controlar duas por enquanto, disse Ishio para a luz oculta. Aos olhos de luz oculta, sua imagem de Ishio já havia mudado drasticamente. Ele confiava no que Ishio dizia. Virou a cabeça e viu que os espíritos que ele havia invocado já haviam desaparecido. Controlar as criaturas invocadas era bastante difícil. Quase parecia que o invocador estava jogando um jogo de estratégia, mas, devido à perspectiva em primeira pessoa de Glory, controlar essas criaturas como tropas não era tão simples. Felizmente, os invocadores possuíam algumas habilidades de comando para controlar suas criaturas. A habilidade Seguir, de nível 10, fazia com que as criaturas invocadas seguissem o invocador. A habilidade Marca, de nível 15, lançava uma marca na direção para a qual a criatura invocada se dirigia. Essa marca também podia ser lançada em um jogador ou monstro. A criatura invocada então atacaria o alvo marcado. Essas duas habilidades consumiam muito pouco a mana. Elas ajudavam bastante o invocador a controlar suas criaturas. Quanto maior o nível da habilidade, maior o seu alcance. No nível 20, o invocador podia aprender chicote, que chicoteava uma criatura invocada. A criatura chicoteada teria sua velocidade de movimento e ataque aumentada. Quanto maior o nível da habilidade, maior o bônus. Além disso, quando um jogador muda de classe para invocador no nível 20, ele aprende a fortalecer criatura, o que aumenta o ataque e a defesa de suas criaturas invocadas. Após a mudança de classe, os invocadores podem aprender a invocar Espírito do Trovão e invocar Espírito do Fogo nos níveis 25 e 30, respectivamente. Os espíritos causam quantidades semelhantes de dano, mas os ataques do Espírito do Trovão têm uma chance de atordoar, enquanto os ataques do Espírito do Fogo têm uma chance de causar queimadura.
Os outros dois espíritos, Gelo e Tebas, também possuíam seus próprios efeitos de controle de grupo. Atualmente, invocadores de nível 30 não tinham acesso a esses dois tipos de invocação. Luz Oculta acatou a sugestão de Yishio e concentrou-se em controlar apenas duas criaturas, ou ao redor, mas não sabia com quem coordenar. Lord Gui não precisava de sua ajuda e ele não conhecia os outros. No fim, Luz Oculta foi até a invasão do Pãozinho no Vapor e controlou um Goblin e um espírito do Trovão para atacar o oponente da invasão do Pãozinho no Vapor. Ele lançou um golpe de maca, querendo atingir o oponente de Stemed Boom Invasion, mas quem diria que, durante a luta, os dois trocariam de posição repentinamente. O golpe de maca caiu nas costas de Stemed Boom Invasion. Stemed Boom Invasion já havia enfrentado inúmeros jogadores na arena, então conhecia as habilidades de todas as classes e reconheceu imediatamente a maca do invocador. Voou para trás e viu as duas criaturas invocadas por Concealed Light avançando em sua direção. Gritou furiosamente: "Qual é o seu problema? É tão difícil acertar uma habilidade?" Pouco antes, Stemed Boom Invasion havia atirado um tijolo em Concealed Light para fazê-lo ouvir Ishio falar. Agora que ele havia sido atingido por uma maca, pensou que era o cara tentando se vingar do tijolo. Saiam da frente. Saiam da frente. Gritou Luz Oculta. Mac tinha um tempo de recarga muito baixo. Ele estava prestes a lançar outro ataque, mas a invasão de pãezinhos no vapor o bloqueou. Formem um grupo vocês dois. Ishio enviou um convite para um grupo para ambos. Não só esses dois jogadores não tinham formado uma equipe, como também estavam se atacando. Os dois se juntaram ao grupo. A Maca da Luz Oculta não conseguia mais atrair os ataques das criaturas invocadas e, em vez disso, fazia com que as criaturas seguissem a invasão do Pãozinho no Vapor. Essa era uma das maneiras pelas quais um invocador podia fazer suas criaturas se moverem. "Vou te dar um para brincar", gritou Stemed Boom Invasion. Ele apareceu atrás do oponente e usou um ataque de joelhada no que parecia ser a bunda do jogador. O jogador cambaleou em direção a Concealed Light. "Pô", gritou Luz Oculta. Nem mesmo Ishio conseguia prever o que a invasão do Pãozinho no Vapor faria às vezes, então como ele conseguiria? O oponente saltou sobre ele. Luz Oculta, mais uma vez, pensou em várias maneiras de escapar, mas antes que pudesse decidir qual escolher, seu oponente já estava perto. Este jogador era um atacante. Ele usou um chute alto e lançou Luz Oculta pelos ares. "Idiota", gaguejou o Stemed Boom Invasion enquanto corria para ajudá-lo. "Eu cuido disso. Fique de olho naquele pãozinho no vapor", gritou Ishio. A invasão do pãozinho no vapor tinha um espadachim mágico do lado deles, que estava tentando escapar. Ishio já havia previsto que algo aconteceria do lado da Luz Oculta. Senão, como ele saberia que deveria correr para ajudá-los? Seu Boom Invasion se virou e olhou. E lá estava, um Spellblade tentando fugir. Ele imediatamente gritou e atirou um tijolo no Spellblade. Lodrin surgiu com um flash usando a técnica de clone das sombras e rapidamente derrubou o sticker no chão. Luz Oculta caiu. Recuperação rápida era claramente muito difícil para ele, então seu personagem caiu direto no chão. Os outros oponentes já haviam sido enviados para o ciclo. Dos 18 jogadores da guilda, 16 estavam no ciclo. Ainda restavam 2 do lado das Stemed Boom Invasion. Lodrin virou o Sfique de cabeça para baixo e usou um ataque de golpe poderoso para arremessá-lo para o outro lado. O balé dos Stemed Boom Invasion não tinha essa habilidade, então teve que lutar um pouco com o Spellblade. No fim, o Stemed Boom Invasion se saiu melhor e o Spellblade foi arremessado para dentro do ciclo. Nesse momento, o lado com mais jogadores ficou preso pelo lado com menos. Tendo sido tão miados, como poderiam esses jogadores não entender a diferença de força entre os dois lados? Todos compreenderam que precisavam recuar. Lomelidink saltou para a frente e liderou o recuo. Direção das 6 horas. Todos corram nessa direção. Lonelidink era bastante perspicaz. Ele percebeu que o lado do lutador e do invocador era o elo mais fraco. No entanto, ele não tinha tempo para digitar enquanto lutava e só podia editar isso. "Como eu pude deixar vocês escaparem tão facilmente?" 6 horas. Se você disser isso em voz alta, como vai correr? Você precisa treinar a velocidade das suas mãos, cara. Se você tivesse mandado uma mensagem para o seu grupo sem que soubéssemos, não teríamos tido tempo de reagir. E, talvez você já tenha feito isso? Você disse 6 horas na superfície, mas talvez tenha mandado uma mensagem secreta para outra direção? E, e, pessoal, tomem cuidado. Wang Xiaotian tagarelava, zombando deles, enquanto alertava todos os outros. Os 18 jogadores da guilda ouviram o grito de Lonelidink e, como previsto, correram na direção das 6 horas. E, a paz. Eles realmente vieram para cá.
A invasão do pãozinho no vapor sentiu uma enorme pressão. Qual era o seu nome? Seja qual for o seu nome, DPS, faça com que suas criaturas invocadas formem uma muralha. Luz Oculta invocou 5 criaturas, mas não conseguiu controlar tantas, então as 5 criaturas invocadas formaram uma massa disforme. O que você está fazendo? Está tentando soltar as ovelhas? Disse Stemed Boom Invasion. Lance a maca em mim, gritou Lord Genji Ishio. Em pânico, a luz oculta parou imediatamente de tentar organizar suas criaturas invocadas e lançou uma maca em Lord Green. O guarda-chuva das 1000 chances de Lord Green foi erguido e um círculo mágico em forma de estrela de 5 pontas se formou no chão. Este era um ciclo de invocação, e a única invocação de nível 20 ou inferior que podia ser aprendida era a de um goblin. A luz de invocação brilhou e depois recuou. Um goblin verde estava diante de Lord Green. A marca da luz oculta voou e atingiu a cabeça do goblin. As 5 criaturas invocadas por luz oculta dirigiram-se imediatamente para o goblin de Lord Green. Ele então viu Lord Green usar a habilidade seguir e seu goblin correr atrás dele. As criaturas invocadas por luz oculta seguiram o goblin. Após alguns passos, as 6 criaturas invocadas formaram uma fila ordenada. Luz oculta observava com os olhos arregalados, mas com a visão, ele não conseguia entender como Lord Green fora capaz de fazer aquilo. Em seguida, Lord Green também lançou sua própria marca. O Goblin liderou as 5 criaturas invocadas por luz oculta e bloqueou o caminho daqueles 18 jogadores da guilda. É claro que não era possível bloquear esses 18 jogadores apenas com essas poucas criaturas invocadas, mas isso lhes deu algum tempo. Eles começaram a lançar ataques contra esses 18 jogadores. Não estavam mais tentando restringir e controlar os oponentes, mas sim começar a eliminá-los. Andrew era mais rápida e sinistra. Ela ergueu sua lança de batalha e desferiu um golpe horizontal. Como uma víbora, ela aplicou um golpe duplo e fez o oponente sangrar. Golpe celeste seguido de flor cadente, os jogadores arremessados se chocaram uns contra os outros. Uma grande ferida surgiu repentinamente em todos os 18 jogadores. Uau, essa imã é forte. Incrível. Incrível. Citada fantasma, conjurar uma. Já conjurou um. Uau, nada mal. Você tem boa percepção. Muito promissor. Muito promissor. Wang Xiaotilan tagarelava, enquanto sua espada continuava a brilhar. Mesmo com 3 jogadores lutando contra ele, ele ainda os empurrava para trás passo a passo. Yao Yifan já havia notado a árvore fluente há muito tempo. Inteligente e falante. Além disso, esse mestre da lâmina era inesperadamente apenas de nível 27. Este. Ele é o Anshao que Yao Yifan sentiu como se seu coração tivesse disparado. Ele estava realmente lutando lado a lado com 2 deuses. Capítulo 209. Quem mata menos pede. Matem. Durante a batalha, o Anshao Tiran repentinamente mudou para a fonte maior e mais chamativa para escrever matar 7 vezes. Sob a densa cortina de fumaça, os ataques do Flowing Tree pareciam ter se tornado mais incisivos. Yao Yifan estava cada vez mais convencido de sua hipótese. Os ataques daquela árvore fluente nunca cessavam e, mesmo mantendo um ritmo tão acelerado, ele ainda conseguia digitar. Com tamanha velocidade de digitação, se aquela pessoa não era o Wang Xiaotian, quem mais poderia ser? Contudo, mesmo com esses ataques precisos, o primeiro dos 18 jogadores da guilda a cair não foi morto pela espada da árvore fluente. Seu nível era muito baixo e suas habilidades não causavam muito dano. A redução de dano sob a supressão de nível 6 também não podia ser ignorada. Dos 18 jogadores em campo, o primeiro a cair foi sob a lança de batalha da névoa suave. Essa irmã havia morrido 2 vezes hoje e estava presa na cidade há muito tempo. Quem sabia quanta raiva reprimida ela tinha? A única coisa que as pessoas viam era sua luta incessante. Desde que chegou ao campo de batalha, ela não disse uma única palavra. A única coisa que fez foi lutar. Se os 7 assassinos de Wang Xiaotian tivessem sido escritos por ela, não poderiam ter combinado melhor com ela. O bônus de velocidade de movimento branco ao redor de seus pés, o bônus de força do atributo fogo ao redor de seus braços e o bônus de defesa azul claro ao redor de seu corpo demonstravam um forte espírito de batalha desta mestra de batalha. Ela não estava atacando aqueles que estavam na periferia, mas sim avançou diretamente para as fileiras inimigas. Os oponentes, porém, não tinham como lidar com ela quando ele chegou a ser morto. Nem mesmo Wang Xiaotian possuía esse tipo de espírito corajoso. Wang Xiaotian praticamente inventava jogadores que, aos seus olhos, eram novatos. Ele certamente tomava a iniciativa, mas seu estilo oportunista era inalterável. Seu estilo era se esconder e então eliminar o oponente com um único golpe.
Ele não era do tipo que varria tudo em seu caminho e avançava cegamente. Cada jogador tinha seu próprio estilo de jogo, hábitos, tomada de decisões, tudo isso refletia o temperamento de um jogador. As ações de Tan Ho surpreenderam até mesmo Wan Xiaotian, ou talvez fosse porque ele só tinha visto lutar em PvE antes. Contra NPCs sistemáticos e monótonos, cada um tinha um estilo de jogo específico. Mas em PvP, a situação era muito mais complexa e exigia muito mais do jogador. O estilo de um jogador se destacava muito mais ali. No momento, Wang Xiaotian conseguia perceber o estilo de Tan Ho. Mesmo que suas habilidades não fossem perfeitas, seu estilo era claramente perceptível. No entanto, Lonely e seus irmãos ainda ousaram atacar Fowing uma ou duas vezes, mas em relação a Soft Mist de Tandho, seu único sentimento era fugir com medo. Ela é talentosa. Wang Xiaotian finalmente testemunhou a força de Tandho. Antes, na masmorra, ele não havia se importado muito. Wang. Soft Mist usou mais uma vez um golpe de palma de flor cadente para lançar vários jogadores para longe. Um flash repentino aproveitou a oportunidade para avançar. Com um movimento de espada, gelo escorreu da ponta da lâmina e uma barreira fantasma azul se formou. A cinza de uma polegada de Kiao e Fan avançou para lançar uma barreira de gelo. Lonelidink e os outros tentaram interrompê-lo, mas não foram rápidos o suficiente. O Inchash terminou de conjurar e rolou para longe, desviando por pouco dos ataques deles. Que beleza! Em um instante, você conseguiu ver claramente onde todos estavam e determinou suas posições e possíveis ataques para escolher um caminho que permitisse completar sua barreira de gelo sem interrupções. Incrível, realmente incrível. Isso não foi pura sorte, foi? Wang Xiaotian elogiou e até explicou tudo o que havia acontecido. Quando terminou, os inúmeros jogadores estavam todos congelados como cubos de gelo. Não foi tão bom assim que Ao Fan ficou sem jeito com o elogio do deus. Depois de dizer ele não sabia o que dizer. Mas naquele momento, Wang Xiaotian já havia voltado a provocar e, munido de seus balões de fala, continuou a atacar. Um rifle laser disparou repentinamente. Os 18, não, já 17 jogadores foram brutalmente dizimados mais uma vez. Do outro lado, o Lord Lind de Shield também usou a palma da flor cadente para abrir uma brecha. A invasão do pãozinho no vapor avançou e usou o arremesso de areia, cegando imediatamente dois jogadores. Os dois, cujas telas ficaram pretas, não sabiam o que estava acontecendo, então atacaram aleatoriamente e dispararam habilidades. Quando o efeito da cegueira passou, um deles zoou atordoado ao perceber que o mundo já havia se tornado cinza. Seu personagem já havia caído e ao seu lado estava seu amigo, também cegado. A ponta da espada de Lodging cortou o pescoço do amigo. O líquido que jorrou parecia ser sangue. Só que, da perspectiva de um moto, até o sangue era cinza. Era apenas um ataque cego e o efeito deveria ter durado no máximo 6 segundos, mas ambos foram mortos nesse tempo. Eles não sabiam quais ataques seus oponentes haviam desferido. Só podiam consultar o registro do sistema para verificar quem os havia matado, Lord Green. Essa pessoa era originalmente o oponente mais temido por eles, mas em meio ao caos, eles a negligenciaram por descuido. Lord Green estivera aqui o tempo todo. Lord Green ainda é o mais forte. Mas quando se deram conta disso, os dois já haviam caído. Lord Green continuou a lutar. Sua opressão tirânica não era mais fraca do que a de Tanho quando este usava sua lança de batalha. Mas, ao trocar de arma, seu estilo mudou imediatamente. Os jogadores ainda tentavam fugir apavorados, enquanto aquela árvore fluente continuava a falar sem parar. Ah, vocês não estão se esforçando o suficiente. Não estão aproveitando ao máximo o estilo de um jogador sem especialização. Estão sempre usando a lança de batalha. Acham que são magos de batalha? Isso importa. Ishio riu. A lança do Lord Lin avançou e, com um giro circular, outro jogador morreu. Você vai perder, disse Ishio. O quê? Eu já matei 11, disse Ishio. Droga. Você estava contando? Gritou Wan Xiaotian. Ele havia se esquecido completamente do jogo. Agora que pensava nisso, percebeu que só havia eliminado 9 jogadores. No início, todos tinham o mesmo número de eliminações. Essa diferença entre dois jogadores surgiu em meio a toda aquela confusão. Em que você está competindo. Tenho finalmente disse algo. Quem matar menos pede, disse Ishio. Ah, seu Mad Boom invasão deu uma gargalhada estrondosa, chamando a atenção de todos. Em seguida, virou-se calmamente para Consaled Light e disse em tom oficial: Você perdeu. Luz oculta ainda estava concentrada em controlar suas criaturas. Suas criaturas invocadas estavam bloqueando os 18 heróis.
Aqueles que foram mortos, aqueles que ficaram sem tempo, ficaram sem tempo. Ele já havia invocado uma nova onda. Dessa vez, ele conseguiu. Luz Oculta conseguiu lançar uma marca com precisão em um dos jogadores que havia sido transformado em cubos de gelo pela barreira de gelo de cinzas de 1 polegada. Um goblin, 2 espíritos do trovão e 2 espíritos do fogo avançaram e secaram o cubo de gelo. O ataque de fogo do espírito do fogo quebrou imediatamente o efeito de congelamento, mas com 5 criaturas ao seu redor, fugir não seria fácil. Mesmo que a mecânica de luz oculta fosse ruim, as criaturas invocadas atacavam automaticamente. O pobre jogador foi bombardeado por todos os lados e acabou sendo eliminado dessa forma. Ar, ar. Matei o 1. Uma onda de excitação tomou conta de Consaled Light. Ele viu a mensagem em seu registro de eventos confirmando a eliminação de um jogador. A felicidade em seu rosto era tanta que parecia que ele tinha aparecido na TV. Droga, disse Stemed Boom Invasion, furioso. Consaled Light havia matado alguém inesperadamente. Se as coisas continuassem assim, não ficariam os dois no mesmo nível. Quantos você matou? Perguntou imediatamente Kiao e Fan, da Stemed Boom Invasion. 2. Kiao e Fan disse. 4, 3, 2, 2. Nesse momento, todos começaram a relatar seus números. O Lorde Sombrio de Yeshua havia matado 4. A Névoa Suave de Tandho havia matado 3. Sumushin e Wan Xiaotian haviam matado 2 cada. Droga. A Stemed Boom Invasion não queria perder o jogo. Mas naquele momento, estavam apenas 3 dos 18 heróis originais. Domelidink estava indefeso. Pior ainda, ninguém tinha a menor chance de ter piedade deles. Todos os queriam para marcar pontos. Quem sabe quantas armas e habilidades atingiram seus corpos? Sangue e luz voaram por todos os lados e os 3 foram instantaneamente transformados em cadáveres. Entre esses 3 jogadores estava Lomelidrink. Com seu status de líder de guilda e sua força, ele era sem dúvida o mais forte dos 18 heróis, mas mesmo assim, seu destino não havia mudado. No instante em que sua barra de vida se esgotou, seu mundo ficou cinza. Os últimos sons que ouviu vieram de 2 pessoas diferentes. Ah, eu dei um KS nele. Pô, somos monstros. Donelidin ficou melancólico, mas não conseguiu identificar quem estava rindo. As penalidades por morrer não eram tão ruins. Um pouco de dinheiro e 10% da XP deles. Mas, aniquilados. Essa palavra atingiu Donelidin em cheio. Sob seu comando, o grupo de 32 perseguidores havia sido aniquilado? Capítulo 210. Um belo mal-entendido. Floresta de Kondi. 32 cadáveres jaziam nesta floresta tranquila. É claro que a maioria dos cadáveres já não estava mais lá. Quase todos já haviam optado por reviver e retornar à cidade. Apenas Lomelidint, o último a cair, ainda estava lá. Uma enorme multidão de jogadores da guilda os perseguiu até aqui. Mas, infelizmente, seu exército de 32 membros foi completamente aniquilado. No momento, ninguém sabia onde Lord Grim e seu grupo estavam. Bebida Solitária não se apressou em reviver, pois a batalha ainda não havia terminado. Ele queria ver para onde eles iriam em seguida. Bebida Solitária flutuava como um fantasma, observando o seu cadáver e os 7 jogadores próximos na floresta. Ah, matei um. Você perdeu. Seu Mad Boom Invasion riu loucamente, falando com Consaled Light enquanto admirava seu registro de sistema. Seu Mad Boom Invasion perguntou de repente. Seu ar recaiu sobre um cadáver, Lomelidint, o jogador que ele acabara de matar. Por que esse cara ainda não reviveu? Ele não está completamente morto? Seu Mad Boom Invasion voltou a agir como um novato. Seu personagem pisou no cadáver de Lonelidink e até o chutou 2 vezes. Lonelidink não conseguia ouvir o que Mad Boom Invasion estava dizendo, mas vê-lo chutar seu cadáver lhe deu vontade de cuspir sangue. Exagerado demais. Lonelidink anotou com raiva o nome Mad Boom Invasion. Nesse exato momento, Lonelidink viu Lord Green levantar a cabeça. Quando um personagem movia a câmera para cima, o movimento dava a impressão de que ele estava levantando a cabeça aos olhos dos outros jogadores. Donelidink sabia que o sistema lhe dava uma câmera, mas que nenhum fantasma realmente existia ali. Mas quando Lord Green ergueu a cabeça e o encarou diretamente, Lonelidink sentiu como se estivesse olhando para ele cara a cara. Ele sabe que estou aqui, pensou Bebida Solitária. Logo depois, Lord Green e os outros correram em uma direção e desapareceram rapidamente de sua vista. A câmera fantasma, após a morte, estava centralizada no cadáver. O jogador não tinha como ajustá-la. Inicialmente, ele planejava descobrir para onde iriam em seguida, mas depois de ver Lord Guin levantar a cabeça, ficou sem saber o que fazer.
Se Lord Gin sabia que ele estava lá e conhecia suas intenções, será que a direção para a qual ele está indo é uma armadilha? Lonely Gink manteve sua câmera da morte por um tempo, mas o grupo de Love Green nunca mais apareceu. O grupo de Lord Green já havia partido. Sigam-me. Lord Green de Yeshil estava à frente. Para onde vamos? Perguntou Sumo Shen. Com certeza, o outro lado tem mais gente vindo atrás de nós. No momento em que vocês apareceram, perseguidores de todas as direções começaram a se dirigir para a floresta de Kondi, disse Yeshil. O trajeto que estamos seguindo nos permite evitar encontrar essas pessoas, acrescentou a Conseled Light. Por que estamos nos escondendo? Vamos atacá-los de frente, disse Tan Ho. Contra esses números tínhamos a vantagem. Ishio riu, no entanto, eles são incansáveis. Mesmo que os matemos repetidamente, no final, eles sempre vencerão. Por quê? Qual é o objetivo deles? Perguntou Tan Ho. Para nos impedir de treinar e diminuir nossa velocidade de evolução. No momento, parece que especialistas das grandes guildas estão nos perseguindo, mas tenho certeza de que cada guilda também tem 2 ou 3 equipes de elite que continuam a subir de nível rapidamente. E nós? Todo o nosso tempo será desperdiçado lidando com esses caras. Para essas grandes guildas, não importa se esses jogadores morrerem. Elas têm mão de obra e muitas contas. Mas nós não temos esse luxo. Ishio foi bastante detalhista. Ele sabia que uma jogadora novata como Tangvo não entenderia esse tipo de política de guildas. E agora, o que fazemos? Perguntou Tangvo. Masmorras ainda são masmorras. Eles têm medo de que a gente anote os registros das masmorras, disse Yishio. Ei, ei, ei. Masmorras de novo. Você não disse que íamos treinar? Todo mundo na sua equipe é muito bom. Esse seu irmãozinho espada fantasma que eu nunca vi antes também parece bem forte. Vamos lá, vamos treinar, gritou Wang Xiaotian. Qiao Yifan ficou extremamente animado ao ouvir um deus elogiá-lo. Parecia que jogar como um demônio fantasma tinha sido a escolha certa. Sua classe anterior não combinava com ele, limitando suas habilidades. O moral de Qiao Yifan aumentou, mas ele estava pensando demais. O único motivo pelo qual Wang Xiaotian o elogiou foi porque estavam jogando e ele o considerava um jogador comum. Uma atuação como essa de um jogador comum já era mais do que suficiente para receber elogios. Se Wang Xiaotian soubesse que ele era um jogador profissional, seus critérios seriam muito mais rigorosos. As atuações de Yishio e Sumo Shen foram incríveis, mas Wang Xiaotian não os elogiou. Obrigado, senhor, pelos elogios. O tom de voz de Qiao Yifan dava alegria. Foi um mal-entendido. Mesmo assim, esse belo mal-entendido aumentou bastante sua confiança. Senhor. Que senhor? Quem você está chamando de senhor? Quem é você? Wang Xiaotian ficou surpreso. Meu nome é Yao Yifan. Yao Yifan ficou assustada e respondeu com hesitação. Yao Yifan. Você é Wang Xiaotian, era uma pessoa reservada. A palavra senhor foi suficiente para ele deduzir a identidade de Qiao Yifan. Normalmente, ninguém seria tão formal no jogo. Mesmo que fosse, Wang Xiaotian o conhecera há pouco tempo. E, considerando sua habilidade, ele não poderia ser um jogador novato, então como poderia ter certeza de que ele era seu sênior e não seu júnior? Esse cara é do cenário profissional. E ele até adivinhou quem eu sou. Mas quem é ele? De qual time? Me chamando de veterano. De novato. Wang Xiaotian já tinha deduzido várias coisas. A Qiao Yifan percebeu pelo tom de Wang Xiaotian que algo estava errado, mas não sabia o que dizer. Quem você está chamando de sênior? Como eu poderia ser seu sênior? As pessoas ainda falam assim? Estamos em algum filme de artes marciais? Wang Xiaotian riu sem sinceridade enquanto enviava mensagens para Ishio e Sumo Shen. Droga, droga, droga. O que eu faço? Minha identidade foi revelada. Quem é esse cara? Se descobrirem que eu entrei no jogo para matar jogadores comuns, como vou mostrar a minha cara de novo? Me protejam. Me protejam. Oh, Sumo Shen tossiu. Yifan, quem você pensa que ele é? Wan. Wang Qiao Yifan não sabia como chamá-lo. Se dissesse diretamente Wang Xiaotian, não estaria demonstrando respeito. Wang Xiao? Somente pessoas próximas a ele poderiam chamá-lo assim, Senhor Wang Xiaotian? Essa seria a forma correta de se referir a ele, mas chamá-lo de Senhor parecia ofendê-lo. Wang Xiaotian. Sumo Shen o ajudou a terminar. Sumo Shen de seu filho da puta. Wang Xiaotian mandou uma mensagem privada para ela. Em seguida, explicou imediatamente: Irmãozinho, você tem muita imaginação. Como eu poderia ser o Wang Xiaotian? Você não é. Yao Yifan ficou boquiaberto. Não é. Sumo Shen disse inesperadamente: como ele poderia ser o Wang Xiaotian? O Wang Xiaotian é um cara muito barulhento.
Ele fica zumbindo por aí o tempo todo como uma mosca. Se ele estivesse perto de você, você enlouqueceria ele em menos de um segundo. Esse tal de árvore fluente tem um pouco do estilo de Yuan Shaotian, mas o barulho dele não chega nem a um décimo milésimo do de Yuan Shaotian. Não é árvore fluente. Ah, Yuan Shaotian riu secamente, enquanto enviava mensagens furiosamente para Sumo Shen, seu filho da puta. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Ele então recebeu um emoticon de um rosto sorridente com óculos de sol de Sumo Shen. As bochechas de Flowing escorriam com lágrimas enquanto ele enviava uma mensagem para Yeshil. Você pode cuidar disso, Vel? Yeshil ainda não tinha conseguido dizer nada quando Kiao e Fan disse: Ah, então é assim mesmo. Foi um engano meu. Ele não era idiota. Ao ver a expressão de Sumo Sheng e a reação estranha de Flowing Ti, teve certeza absoluta de que aquela pessoa era realmente o Wan Xiaotian. No entanto, o deus claramente não queria que os outros soubessem quem ele era. Wang Xiaotian também não o tratou como um idiota. Ele sabia que, com isso, Kiao e Fan sabia quem ele era. Mesmo assim, o outro lado agiu como se não soubesse, o que significava que sua identidade estava segura. Wang Xiaotian soltou um suspiro de alívio. No fim, tudo o que ouviu foi a invasão do pãozinho no vapor murmurar. Wang Xiaotian? O que é isso? Parece familiar.